O primeiro homem a deixar este mundo. O que realmente aconteceu na última hora de Adão. Segundo antigas tradições atribuídas aos escritos apócrifos sobre os primeiros pais, aquela hora foi marcada por visões, intercessões e uma promessa que atravessaria gerações. Não afirmamos aqui que todos os detalhes pertençam ao cânon bíblico. Tratam-se de relatos antigos que, embora não canônicos em todas as comunidades, têm moldado a imaginação religiosa sobre o destino dos primeiros humanos. Adão tinha 930 anos quando a enfermidade o visitou. A casa, que tantas vezes fora palco da vida e do trabalho da primeira família, encheu-se de um ar pesado. Filhos e netos foram chamados. Rostos conhecidos agora olhavam para o leito com uma mistura de reverência, medo e uma tristeza que parecia antiga quanto o mundo. Até então, a morte havia tocado Abel, e a lembrança daquela perda ainda pulsava em cada silêncio. Agora, diante da fragilidade do pai, cada passo soava como um desafio final. Sete aproximou-se com cuidado, as mãos marcadas pelo tempo e pelos labores. Adão falou com voz fraca, lembrando sementes, nomes e promessas que imaginara deixar. Eva, ao lado, sentia o peso da culpa como se fosse uma sombra que não a largava. Havia ali, entre lágrimas contidas, a necessidade de confissão. Ela não tentou se esquivar do que sentia. Ajoelhou-se e falou com humildade, não apenas aos homens presentes, mas em direção ao céu. Senhor, perdoa a minha falta. Concede-nos misericórdia, implorou em voz sóbria. É preciso dizer que, nos relatos antigos, essa confissão não é apresentada como espetáculo de culpa para condenar, mas como reconhecimento do mal feito e súplica sincera por compaixão. A família discutiu possibilidades. Havia uma esperança particular, algo conhecido nas tradições como o óleo da misericórdia, um produto sagrado ligado à fonte da vida, aquela que brotava do interior do jardim. A ideia de que um unguento divino pudesse trazer restauração percorreu o leito com a mesma intensidade dos lamentos. Em silêncio, decidiram enviar Eva com Sete ao jardim, não como uma expedição de heróis, mas como um último recurso de fé e desespero. Antes de partirem, mais uma oração curta e simples. Senhor, guia-os e abre-nos uma porta de auxílio. Que a tua vontade, e não a nossa angústia, se cumpra. Ao entrarem no jardim, a sensação foi oposta à que se poderia esperar. Longe do repouso idílico, aquele espaço guardava memórias e perigos. O perfume das árvores misturava-se ao ferro da lembrança da queda. Sete caminhava com passos firmes, mas seu coração batia com a urgência de quem carrega uma missão que toca o íntimo de toda a humanidade. Eva caminhava como quem conhece o terreno da culpa e também o da esperança. Cada folha parecia sussurrar lembranças. De repente, a presença que não sabiam esperar se manifestou. Uma criatura, referida nos relatos como a besta ou a serpente, ergueu-se e falou. Sua voz não era apenas som, era uma acusação revestida de memória. Lembras-te do que fizeste? Lembras-te de quem perdeste? Perguntava como que para reabrir feridas. Eva respondeu não com justificativas, mas com um pedido de misericórdia. E foi então que se deu um encontro que, segundo as tradições, não era apenas físico, mas moral e espiritual. Eva enfrentou não só a criatura, mas as sombras de suas escolhas. Sete, ao seu lado, defendeu a busca pelo remédio, argumentando que a esperança não seria negada, mesmo àqueles que erraram. No momento mais tenso, quando parecia que a criatura ia impedi-los, uma luz cortou o ar. Um arcanjo apareceu. Miguel, segundo as vozes antigas. Sua figura trazia autoridade e compaixão. Ele não ofereceu o óleo que tanto buscavam. Em vez disso, falou com tons firmes e ternos, algo que os relatos colocam como um anúncio e uma recusa simultâneos. O óleo da cura imediata não era dado àquele tempo. Havia um desígnio maior, uma promessa que se estenderia além daquele momento. Miguel falou de um futuro ungidor, alguém cuja vinda traria verdadeira restauração
e cuja unção realizaria o que o óleo então não podia. A explicação foi dada com cuidado para que não se transformasse em dogma. Nos textos antigos, essa recusa é apresentada como um mistério da providência. Não um abandono final, mas uma economia da salvação que aponta para algo vindouro. É uma tipologia, uma figura futura que cumpriria, em grau pleno, aquilo que as mãos humanas e pequenos ungüentos não poderiam resolver. Antes de partir, Miguel ofereceu consolo aos viajantes. Lembrou-lhes que o clamor humano não passa despercebido e que, ainda que a cura imediata lhes fosse negada, a misericórdia não estava extinta. O retorno foi pesado. Ao entrarem na casa, Eva e Sete contaram tudo com simplicidade. A presença do arcanjo e a promessa que ouvira de um dia vindouro ecoaram no quarto. Adão ouviu cada palavra com uma quietude que parecia expandir o tempo. Não houve dramatização. Houve a liturgia de um povo que reconhece limites e, ao mesmo tempo, recebe uma promessa. Eva então, de novo em frente à família e aos olhos de Adão, fez uma confissão pública, não para se expor, mas para reconhecer que a humanidade compartilha de dores e faltas. Se houver juízo sobre mim, que seja mitigado pela esperança que agora nos é prometida. Pareceu pedir a sua alma, segundo as velhas narrativas. Os últimos dias de Adão foram marcados por vigílias de oração, cânticos sussurrados e o aroma de ervas queimadas para acalmar corações. Na noite da hora final, algo aconteceu que os presentes nunca haviam contemplado em sua totalidade. Os relatos descrevem uma visão. Primeiro, uma luz que se formou como uma carruagem, não metálica, mas confeccionada de brilho e presença. Essa carruagem vinha ceifrada pelo céu, puxada por seres alados ou águias de luz, e vinha acompanhada por anjos que portavam incensários. O incenso exalava não apenas perfume, mas uma sensação de purificação. O som era de harpas e vozes que não feriam a solidão, antes a tornavam sagrada. Nesse momento, as orações dos parentes transformaram-se em súplicas dirigidas ao Altíssimo. Senhor, disseram em uníssono, leva-o em tua paz. Não deixes que a morte seja o último verbo de sua história. Havia ali uma confiança que não ignorava a dor, mas suplicava por misericórdia. Segundo as tradições, os anjos começaram a agir. Um deles, um serafim, descreve-se como aquele que sustentou a alma, e Miguel assumiu o cuidado de conduzi-la. A alma, então, não se dissolveu em silêncio, mas foi levada a uma lavagem. Imagens antigas falam de águas puras, de um lago ou fonte, onde o que marcou e manchou seria purificado. Não se trata de um rito legalista, mas de uma imagem que aponta para a renovação. A alma, tocada por justiça e misericórdia, é confiada a forças celestiais para aguardar o cumprimento da promessa. Ao mesmo tempo, o corpo recebeu cuidados terrenos. Adão foi envolto em linho fino, ungido com aromas e colocado num gesto de honra. Havia uma prática de ontem e de sempre: dar respeito ao que foi veículo da vida. Abel, cuja morte anterior nunca fora esquecida, foi trazido para juntar-se a Adão no sepulcro. Gesto que, nas tradições, expressa a comunhão dos que sofreram e a memória que a família não quis suprimir. Durante o enterro, uma voz, que os relatos atribuem à presença divina, proferiu palavras de esperança, não como um juramento técnico, mas como promessa. Nos últimos dias, o Senhor levantará a descendência e haverá restauração. Essas palavras, diziam os antigos, não eram uma garantia imediata de retorno físico naquele momento, mas uma proclamação de desígnio divino que atravessaria gerações, apontando para a ressurreição e cumprimento futuro. No sepulcro, selaram com ritos simples, depositando aromas e cantos que eram como uma promessa comunitária. O luto da família continuou, e a esperança, agora mais palpável, não eliminou a dor, mas a transformou em espera. Dias depois, Eva cessou de viver. Sua morte veio com a mesma mistura de tristeza e solenidade. Os relatos descrevem que, quando seu espírito se apartou, ela foi sepultada junto a Adão e Abel,
numa costura final que simbolizava tanto a culpa quanto a esperança compartilhada. A terra, naquele lugar, acolheu o pó que porventura havia conhecido o erro, enquanto as tradições mantinham acesa a visão de que a história humana não terminaria naquilo. O que devemos tirar disso tudo? Primeiro, que entre os primeiros acontecimentos da história humana, conforme lembrados por tradições antigas, há um movimento claro. A morte, embora real e dolorosa, é atravessada pela promessa e pela intercessão. Não é um fim absoluto sem expectativas. Segundo, que há uma sensibilidade teológica nessas narrativas. Elas falam de misericórdia que opera mesmo diante da justiça, de anjos que acompanham o humano no mistério, e de uma esperança que aponta para a restauração. Não se trata de uma fórmula mágica. As tradições evitam transformar esse relato em promessa imediata de cura para todos os ouvintes. Em vez disso, oferecem consolo e uma perspectiva. A história tem um desfecho maior do que a visão imediata da morte. Para quem nos ouve hoje, a aplicação não é técnica, mas pastoral. Há momentos em que a dor exige palavras que sustentem, e essas tradições nos dão linguagem para reconhecer culpa, buscar perdão e confiar que a misericórdia atua de modo maior do que vemos. Elas convidam à intercessão pelos que partem, ao cuidado pelos corpos que ficam, e à confiança em que Deus, de maneira misteriosa, mantém sua promessa de restaurar o que foi quebrado. Se essa história antiga te tocou de alguma forma, fica comigo e inscreva-se para que possamos explorar outras narrativas que ajudam a iluminar nosso caminho espiritual. Ao fechar, pense na imagem da carruagem de luz, não como espetáculo distante, mas como símbolo de que a morte é visitada por misericórdia e que a esperança foi plantada desde o princípio. Compartilhe nos comentários de onde você assiste e o que essa promessa de restauração significa para você. Se este vídeo trouxe consolo, curta e inscreva-se para que mais pessoas encontrem essas palavras. Que a paz que atravessou aqueles primeiros dias acompanhe você, e que a lembrança de Adão e Eva, segundo estas tradições antigas, nos encoraje a viver com arrependimento, compaixão e esperança.